Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Quero convidar você a refletir junto comigo o Evangelho desta sexta-feira, dia 1º de dezembro. Eita, chegamos no último mês do ano, um ano difícil para todos nós, né? Que seja também uma oportunidade para você refletir sobre a sua vida e poder mudar, né, a partir da experiência que você teve ao longo deste ano. Quero convidar você a refletir, a rezar junto comigo para que possamos fazer a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Concedei-nos, Senhor, que este dia seja agradável na vossa paz e sem pecado. Brilhe sobre nós a vossa luz e dirigi o trabalho de nossas mãos. Dai-nos vossa sabedoria eterna, para que reconheçamos vossa presença em tudo, sobretudo nos irmãos mais pobres e sofredores, e sejamos pacientes para com todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 21, versículos de 29 a 33. Olhai para a figueira e para as demais árvores. Quando elas lançam os brotos, vós julgais que está perto o verão. Assim também, quando virdes que vão sucedendo essas coisas, sabereis que está perto o reino de Deus. Em verdade vos declaro, não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, São Lucas ilustra a proximidade do reino e também o que vai acontecer no final dos tempos com essa parábola que nós ouvimos. Os sinais da natureza, eles deveriam alertar os cristãos para entenderem os sinais referidos no texto que é anterior a este evangelho. Mas que estaria se referindo o evangelista ao mencionar os sinais cósmicos? Às vezes podemos nos perguntar, né? E há quem diga que ele se refere à queda de Jerusalém, e outros que estariam falando da parousia e do reinado definitivo de Deus, e outros ainda que o texto não deve ser tomado em sentido literal, porque ele seria um tipo de linguagem apocalíptica para marcar a diferença entre a encarnação de Jesus e a sua segunda vinda. Cabe, no entanto, aos discípulos estar atentos a esses sinais dos tempos e também saber que a vinda de Jesus tem como finalidade a libertação de toda a criação, né? Como nós estamos no aguardo disso. Mas é fato também que, como diz o Evangelho, nós muitas vezes sabemos adivinhar ou sabemos refletir. Esse tempo com a lua que está é bom para plantar. Do jeito com esse vento que está dando, com esse frio que chegou, isso é anúncio de chuva. Nós muitas vezes interpretamos os sinais dos tempos, mas nós somos incapazes de interpretar os sinais que o Senhor está nos dando sobre o fim dos tempos e sobre aquilo que Ele está pedindo de nós. E tem uma passagem, inclusive, que o Senhor nos chama de hipócritas, porque nós sabemos fazer essas adivinhações da natureza, mas nós somos incapazes de olhar para o Senhor ou para a própria natureza e os sinais que o Senhor está nos dando através dela para dizer do fim dos tempos e do que Ele quer de cada um de nós. Então, que nós saibamos ou possamos todos os dias focar na palavra de Deus, naquilo que é de Deus e nos preocupar com isso. Porque a palavra de Deus nos diz, né, que nós viveremos o fim dos tempos, que evidenciarão a proximidade da volta de Jesus. E que nós não sabemos quando o Senhor voltará, mas que precisamos estar preparados. Então, como comecei dizendo, olhemos para todo esse ano que nós vivemos. Chegamos ao final, né, no último mês do ano, e olhemos para o que foi a nossa vida, para o que você fez ao longo deste ano todo, para aquilo que você deixou de fazer,
buscou mais a Deus, viveu mais intensamente as coisas de Deus. Hoje você está rezando mais, hoje você está fazendo mais a vontade de Deus, está ouvindo a mensagem do Evangelho, colocando em prática, conseguiu perdoar, se reconciliar. Como está a sua vida? Precisa, ao chegarmos ao final de mais um ano, ser diferente do início do dezembro do ano passado, 2022, né? A gente tem que crescer, a gente tem que caminhar na direção de Deus, tem que progredir, evoluir. Então, que nós saibamos focar em Deus e nas coisas de Deus e não nos preocupar em adivinhações que possamos nos preocupar com as coisas de Deus, sabendo que Ele voltará e virá, né, voltará para nos reunir todos e nos reconduzir à casa do Pai, para alcançarmos a vida eterna, ou, dependendo de como estamos vivendo, a condenação eterna. Então, que foquemos nas coisas de Deus, para que cada dia seja melhor, que vivamos melhor e nos relacionemos melhor, saibamos fazer a vida de nossos irmãos, daqueles com os quais convivemos ou encontramos a cada dia, saibamos fazer a vida dessa pessoa ser melhor também, né? Se nós focarmos nas coisas de Deus, em ser de Deus na vida do outro, isso será muito fácil. Agora, se vivermos uma vida centrada só em nós mesmos, teremos dificuldades de viver as coisas de Deus, de buscar as coisas de Deus. Nos esforcemos, todos, observemos a nossa vida, façamos esse exame de consciência e provoquemos a mudança necessária para que a nossa vida seja agradável ao Senhor. Amém? Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.